E aí você, tudo bem? Você que está começando aí, já está comprando as suas ferramentas, já está fazendo os seus pequenos trabalhos. E aí, gente, chegou a hora de você colocar o seu primeiro conjunto de rodízios no seu móvel. E aí, é normal, né? Você vai ficar cheio de dúvidas. Qual rodízio que eu escolho para colocar no móvel? Será que é pela altura? Ou será que é pelo tamanho? Ou será que é pelo material? Olha, muita calma nessa hora, porque vai ser nesse vídeo que você vai aprender como determinar o rodízio certo para o móvel, aí no seu projeto. Então, fica comigo, porque começa agora mais uma aula do Beabá da Marcenaria. Bom, pessoal, existe uma série de fatores que vão determinar qual é o rodízio ideal para você usar aí no seu projeto, no seu móvel. Só para vocês terem uma ideia, com certeza existe uma centena de milhares de opções de rodízios no mercado. São muitas opções. E todos eles, independentemente do modelo, têm que seguir vamos chamar assim, um protocolo para ser escolhido em um projeto. Eu vou dizer assim, existe uma série de fatores que vão determinar qual é o rodízio indicado para o projeto, para ser usado aí no seu móvel. Então, eu vou começar falando no que, na minha opinião, é o primeiro fator, que é o peso do móvel. Vamos dar uma olhada. Bom, primeiro nós temos aqui o desenho do nosso móvel, uma representação aqui no nosso exemplo. O importante é nós termos duas informações sobre o nosso móvel. A primeira seria o peso do móvel vazio. E depois, o peso do conteúdo que vai ficar dentro desse móvel. Olha, vocês não têm noção de como essas informações são importantes. E essas duas informações é que vão dar, então, o que eu vou chamar de peso total. No nosso exemplo, o peso do móvel vazio são de 55 quilos. E o conteúdo que vai ficar dentro do móvel é igual a 25 quilos. No nosso exemplo aqui, o peso total, então, é de 80 quilos. Bom, sabemos, então, o primeiro item, que é o peso do móvel, que a gente vai ver, então, agora, o nosso próximo item, que é a quantidade de rodízios. Olha, na maioria das vezes, a gente usa em um projeto 4 rodízios. Mas eu já fiz projeto com 3 rodízios, eu já usei 2 rodízios em um sistema de porta de correr de passagem, já tive que usar um rodízio em uma porta pivotante. Olha, e eu digo isso porque pode variar a quantidade de rodízios. O que vai determinar é o projeto. No nosso caso, o projeto determina 4 rodízios. Então, agora é só seguir a nossa fórmula. Peso do móvel vazio, mais o peso do conteúdo que vai ficar dentro do móvel, dividido pela quantidade de rodízios. Super simples. Então, fica assim, 55 quilos, que corresponde ao peso do móvel vazio, mais 25 quilos, que é o peso do conteúdo que vai ficar dentro do móvel, dividido pela quantidade de rodízios, que no nosso projeto corresponde a 4 rodízios. Logo, seguindo essa fórmula, cada rodízio tem que suportar 20 quilos cada um. E o que significa isso na prática? Olha, na prática, significa o seguinte, que cada rodízio tem que suportar 20 quilos. Então, vamos ver aqui, por exemplo, esse exemplo. Eu tenho esse rodízio aqui. Isso aqui é um rodízio, tá? Deixa eu mostrar aqui. Ele suporta 50 quilos, tá? Esse aqui, por exemplo, suporta 30 quilos, tá? Ele é menor, olha, menor que esse aqui.
Esse aqui tem o mesmo tamanho, suporta 25 quilos. E esse aqui, pequenininho, suporta 10 quilos. Então, vamos lá. Se eu estou dizendo que o rodízio tem que suportar até 20 quilos, então eu poderia usar esse aqui, tranquilamente, está super dimensionado. Poderia usar esse aqui, que aguenta até 30 quilos, super dimensionado. Poderia trabalhar com esse, que suporta 25 quilos. E aí, quando a gente chega nesse aqui de 10, vem aquela pergunta, professor, eu poderia usar esse de 10? Olha, poder você poderia. Você pode fazer o que você quiser. A questão é que, uma vez que você está sabendo que o rodízio que você está usando no seu projeto, que foi dimensionado para 20 quilos, ele suporta até 10, ele já está com déficit e a probabilidade dele quebrar vai ser muito grande. Então tem uma coisa que você tem que saber, profissionalmente falando, ou não, toda vez que você coloca um rodízio e ele quebra por duas situações. A primeira, você não fez o cálculo, então aí você tem o perdão. E o segundo, você fez o cálculo e aí você desconsiderou. Né? Então, não é legal isso aí. Então, já que você aprendeu a fazer o cálculo para saber qual que é o peso, qual o rodízio e o peso ideal que ele vai suportar, então compra o rodízio certo. Tá? Que isso é muito importante. Mas tem mais informação aí. Vamos seguir. Bom, nós conhecemos, então, dois fatores que são importantes para a escolha do rodízio. O primeiro é o peso total do móvel e o segundo é a quantidade de rodízios que vão ser usados no projeto. Agora, vamos conhecer, então, um terceiro item que por muitos é desconsiderado, nem é conhecido e que na hora da escolha do rodízio faz toda a diferença, que é o tipo de piso que o nosso móvel vai se movimentar. E esse fator é tão importante que existe até um acréscimo naquela nossa fórmula apresentada. E eu vou mostrar para vocês. Dá só uma olhada. Esse acréscimo que eu estou falando, nós vamos chamar de fator de segurança. E ele compreende três fatores distintos. O FS 1,30 para uso frequente em piso liso, o FS 1,50 para piso irregular e uso moderado e, finalmente, o FS 2,0 para pisos com obstáculos. E aí é muito simples. Naquela fórmula que eu já apresentei no início desse vídeo, além de você somar o peso do móvel vazio mais o peso do conteúdo que vai ficar dentro do móvel, você vai multiplicar pelo fator de segurança que você escolheu, de acordo com o tipo de piso que o móvel vai ficar. E aí, agora, deixa eu contar só uma coisa para vocês aí. Quando eu comecei, há muito tempo atrás, há uns 40 anos, eu me lembro, quando comecei a escrever esse texto, resolvi fazer esse conteúdo aqui, eu me lembrei da primeira vez que eu tive que usar rodízio. Eu fiz case durante muitos anos para muitas empresas, né? E a primeira case, inclusive, foi para um primo meu que tinha, e tem até hoje essa empresa de produção de vídeo, né? De shows. E eu escolhi um rodízio que eu achei bacana, legal, preto, bonito, enfim. Cara, quando eu entreguei para ele e tal, ele colocou, achou bacana. Na hora que foi fazer o trânsito, quebraram todas. Todos os rodízios se quebraram. Né? E aí, enfim, eu tive que trocar e entender o que foi que eu fiz errado. Na verdade, eu fiz tudo errado. Eu não usei critério nenhum. O critério que eu usei foi, eu acho que esse vai dar certo. Então, é muito importante, quando você for fazer para você ou mesmo para um trabalho, seguir esse critério. Qual é o peso do material? O que vai compor, então, esse móvel? Quantos rodízios eu vou usar? Se, de repente, ali na hora você não tiver uma fórmula, eu aprendi uma coisa que também funciona muito bem, né? Menos ruim. Se você for fazer um móvel e for, no projeto, usar 4 rodízios,
você faz uma conta dividindo o peso, em vez de ser por 4, você faz por 3. E aí você tem uma certa tolerância. Outra coisa também que eu aprendi quando o próprio cliente, vamos chamar assim, não tem noção do piso que ele vai usar, porque ele também não vai considerar isso. Você faz o seguinte, você vai ser um rodízio que ele tem que suportar, como nesse caso do exemplo, 20 quilos, coloca um que suporta 50, como esse aqui. Tá bom. Está super dimensionado e vai funcionando bem. O que pode gerar um problema, e é o seguinte, que existe uma variação de preço muito grande, às vezes de um para suportar 20 quilos para um que vai suportar 40. Mas aí é o bom senso. Nunca use um rodízio menor, ok? Para você colocar no seu projeto, porque ele com certeza vai quebrar e vai trazer problema para você. Mas tem mais dica aí. Vamos seguir. Bom, é claro que outros fatores são muito importantes também para você escolher o rodízio correto para o seu projeto, né? Para o seu móvel. E aí vem o que eu chamo de design, né? A beleza do rodízio. Outro fator tem a ver com a capacidade financeira. E eu digo isso porque acontece uma coisa muito curiosa, né? Existem os rodízios, que eu vou chamar assim, os rodízios comuns, tá? Como esse aqui, é um rodízio comum. Agora, existem rodízios que são verdadeiras obras de arte, assim, tem um design que é a coisa mais linda, que são indicados para móveis, vamos dizer assim, mais sofisticados, tem a ver, na verdade, usando uma linguagem de design de móveis, o rodízio, ele conversa com o móvel. E eu posso lhe garantir que esses rodízios, independente deles serem pequenos ou grandes, eles com certeza são mais caros, têm um valor diferenciado. Mas o importante é você saber que não importa o modelo do rodízio que for usado, você vai ter que se preocupar com esses 3 fatores, tá? O peso total do móvel, com as coisas que vão dentro, a quantidade de rodízios que vão ser usados no móvel, no seu projeto, e o tipo de piso, né, que o rodízio, né, vai interagir. Esses 3 fatores vão contribuir para determinar a funcionalidade correta daquele rodízio que você escolheu para o seu projeto, para o seu móvel. E para fechar, eu vou dar mais uma dica. Sempre é melhor ter um rodízio com a capacidade de carga um pouco maior do que o calculado, pois isso aumenta o quê? A vida útil, evita quebras por irregularidade do piso e, o mais importante, evita problemas para você. E olha, pessoal, as informações que foram passadas aqui nessa aula serão usadas muitas vezes quando a gente começar a fazer os móveis aqui do nosso espaço. E se você é novo aqui e não me conhece, entre em contato com a gente no nosso e-mail, que é beabadamarcenaria2020@gmail.com. Nós vamos mandar um questionário para te conhecer e aí você vai fazer parte de um grupo de WhatsApp. E vai ser através desse grupo que você vai tirar as suas dúvidas comigo, que eu vou poder, né, dentro do possível, te ajudar. E ó, pessoal, não esqueça de deixar um comentário, pois só assim o YouTube vai achar relevante esse vídeo e vai ser divulgado para muitas mais pessoas. Muitas mais pessoas? Vixe! Na descrição desse vídeo tem um código de um cupom que vai dar desconto, tanto nas lojas físicas Ale Madeiras e nas compras feitas pelo site, para os seguidores aqui do canal. E ó, a quantidade é limitada por usuário. Tem muita novidade chegando por aí e ó, a gente se vê então no próximo vídeo, na próxima aula. Não vai perder, hein? Tchau!